A gente vai começar de um resultado que obtivemos algumas aulas atrás, que é a velocidade de saída dos gases. A velocidade de saída dos gases pode ser dada pela expressão 2 gama R sobre gama menos 1 Tc 1 menos Pe sobre Pc na gama menos 1 sobre gama. A gente vai definir alguns coeficientes a partir dessa definição e também do resultado que obtivemos anteriormente do empuxo, que era igual a m ponto VE. Esse era o resultado que a gente obteve na primeira aula de dedução da equação do foguete. Mas a gente vai incluir nessa equação por empuxo um termo que ocorre quando a pressão externa ao foguete não é igual à pressão na saída do bocal, que é esse termo PE menos PA vezes a área de saída do bocal. A gente, com base nisso, então a gente vai procurar escrever uma equação que dá para a gente o coeficiente de empuxo, que é definido como essa força de empuxo dividida pela pressão na câmara de combustão vezes a área da garganta. Então, dessa equação aqui, a gente vê que o CF, então, vai ser igual a m ponto VE sobre PCAT menos PE menos PA sobre PC vezes AE sobre área da garganta AT. Ok? Então essa é a nossa equação de CF. Ok, o que agora a gente vai fazer é tentar expressar todas essas variáveis, o maior número de variáveis possível em função do número de Mach na saída do bocal, ME. Então a primeira equação que a gente vai começar a olhar é para a própria equação de VE. Aqui faltou fechar o colchete. Então, para a própria equação de VE, a gente tem que, no final das contas, a gente quer expressar o m ponto em função das variáveis na garganta. Então, eu tenho que m ponto é uma constante que é igual a ρ da garganta, área da garganta, velocidade da garganta, que também é igual a ρ na saída, área da saída, velocidade na saída, certo? Então, para eu expressar o ρ, eu preciso saber a velocidade na garganta. A gente sabe que é a velocidade sônica, a gente já viu isso na aula passada, e, portanto, a própria velocidade na garganta é a velocidade do som. E essa velocidade do som é dada por raiz de gama R do gás vezes a temperatura na garganta, TT. Essa temperatura na garganta a gente vai obter a partir da equação para escoamento isentrópico. A gente tem o resultado de que a entalpia de estagnação é constante no bocal, em todo o escoamento. Então, isso nos dá o quê? Eu tenho que TC, CP, na verdade, TC vai ser igual a CP, T na garganta, mais o meio da velocidade ao quadrado na garganta, mas essa velocidade ao quadrado na garganta é justamente gama RTT. Então, gama RTT. Isso aqui é válido para escoamento adiabático, na verdade. Escoamento adiabático. Eu disse isentrópico, mas a condição é escoamento adiabático, Q igual a zero, não há transferência de calor.
Então, quando a gente obtém essa equação, então, nos permite escrever a temperatura justamente na garganta em função da temperatura na câmara de combustão. Então, veja, o CP, lembrando que CP é igual a gama R sobre gama menos 1, você tem então que gama R sobre gama menos 1 vezes TC é igual a gama R, gama menos 1 TT mais 1 meio de gama R TT. Os termos em gama R aparecem em todas as expressões. Então, com isso, a gente consegue escrever, voltando aqui para o lado direito, a gente consegue escrever que TT sobre, ou basicamente, né, temperatura na garganta sobre temperatura TC vai ser igual a 1 sobre 1 mais gama menos 1 sobre 2. Que isso, então, eu tenho então que TT sobre TC é igual a 2 sobre gama mais 1. Então, esse é o resultado que eu tenho dessa equação aqui, que é justamente o resultado que a entalpia de estagnação é constante no escoamento através do bocal. Então, veja, nessa equação da velocidade, eu já tenho uma expressão em que eu consigo substituir aqui o TT por um TC, temperatura na câmara de combustão. Então, isso já vai ser útil. Outra relação que eu quero construir para obter o M ponto é justamente qual que é a densidade na garganta, em função da densidade, por exemplo, na câmara de combustão. E a gente faz isso usando... deixa eu separar aqui o quadro. A gente faz isso usando justamente essa relação isentrópica. Ou seja, a gente sabe que o escoamento no bocal vai ser isentrópico, então P sobre ρ na gama é igual a uma constante. Certo? Então, eu tenho que PC sobre ρC na gama vai ser igual a P na garganta, PT, sobre ρ na garganta elevado na gama. Isso aqui vem do escoamento isentrópico, a condição de escoamento isentrópico. A gente ainda sabe da equação de estado, a gente sabe que P é igual a ρRT. Então, a gente pode substituir isso nessa equação, nos dois lados, e a gente vai ter, então, que PC vai ser igual a ρC RTC sobre ρC na gama, e do lado direito eu tenho, então, ρTR, T da garganta, TT, sobre ρT na gama. Os R's cancelam e agora eu posso escrever, então, por exemplo, eu posso escrever que ρT elevado, ρT sobre ρC elevado na elevado na gama menos 1 vai ser, isso tudo elevado na gama menos 1, vai ser igual a TT sobre TC. E, portanto, eu tenho que ρT sobre ρC
vai ser igual a TT sobre TC, que eu já tenho aqui, 2 sobre gama mais 1, elevado, isso tudo elevado na 1 sobre gama menos 1. Então, esse aqui é um resultado que eu vou usar um pouco mais para frente. Então, voltando à nossa equação para M ponto, eu vou substituir alguns resultados aqui. Eu tenho, então, que M ponto vai ser igual a ρt, que é justamente ρc sobre 2, vezes 2 elevado, dividido por gama mais 1, elevado na 1 sobre gama menos 1, vezes a área, vezes a velocidade, por exemplo, na garganta, e eu tenho já uma relação para TT, então vai ser raiz de gama R, e aí TT vai ser justamente a relação que eu obtive anteriormente, que é 2 sobre 2TC sobre gama mais 1, que eu apaguei aqui. E eu tenho, então, isso tudo multiplicado pela área da garganta, AT. Então, aqui é ρC. ρC igual a PC sobre RTC. Substituindo agora ρC nessa expressão, me dá M ponto igual, e colocando todos os termos que envolvem gama juntos, eu vou ter raiz de gama elevado na 2, multiplicado por 2 sobre gama mais 1 elevado na... E aqui eu tenho 1 sobre gama menos 1. E veja que aqui eu também tenho 2 sobre gama mais 1, só que está na potência 1 meio. Então, 1 sobre gama menos 1, daqui, mais 1 meio, vai me dar gama mais 1 sobre 2, que multiplica gama menos 1. E isso, então, vai ser multiplicado por PC, AT, e dividido por raiz de RTC. Então, essa é a expressão que eu obtenho para M ponto. Sendo que esse termo aqui, a gente conhece, a gente dá uma designação para esse termo chamado de gama maiúsculo, que vai ser uma função de gama minúsculo. Dessa forma, M ponto vai ser igual a gama sobre raiz de RTC vezes PCAT. Então, M ponto vai ser igual a gama sobre raiz de RTC que multiplica PCAT. Ou seja, veja que esse termo a gente chama de velocidade característica C estrela. E ele tem a ver com o processo de combustão na câmara de combustão, porque ele só depende da temperatura de combustão, do R e do próprio gama do gás. Então está relacionado com o processo de combustão. Então, finalmente, M ponto é igual a PCAT sobre C estrela. Dessa forma, a gente vê que o M ponto é uma função da pressão na câmara de combustão, da velocidade característica, que por sua vez é uma função do processo de combustão, e da área da garganta AT. Veja que o M ponto não é função da área da saída AE,
Então, não adianta, se eu tiver a condição sônica na garganta, não existe uma forma de aumentar a vazão máxica aumentando a área da saída do bocal, porque essa informação não se propaga para dentro do bocal e não tem como fisicamente haver um aumento de vazão através dessa medida. Basicamente depende com a condição sônica no bocal, então a vazão máxica é fundamentalmente limitada pela área da garganta. Aqui nessa expressão, eu ainda tenho PE sobre PC. E como eu disse anteriormente, o objetivo aqui é escrever esse coeficiente de empuxo e até a própria velocidade de saída dos gases como função do número de máquina saída do bocal. Então, vou novamente obter uma relação para PE sobre PC, que é baseado nas relações isentrópicas. E aqui eu vou escrever isso de forma mais sucinta, mas basicamente é o mesmo procedimento que foi adotado anteriormente. Eu tenho que PE sobre PC vai ser igual a 1 sobre 1 mais gama menos 1 sobre 2 ME ao quadrado, isso tudo elevado na gama sobre gama menos 1. Isso é obtido a partir da relação isentrópica e também do fato da entalpia de estagnação ser constante. Eu também, nesse processo, obtenho o resultado que TE sobre TC vai ser igual a 1 sobre 1 mais gama menos 1 sobre 2 ME ao quadrado. Então, esses dois resultados vocês podem tentar obter sozinhos. A gente tem dessa equação, a gente pode, olhando essa igualdade, a gente pode escrever que AE sobre AT vai ser igual a ρT sobre ρE, que multiplica VT sobre VE. Então, usando a equação de estado, ρT vai ser igual a PT sobre RTT. ρE vai ser igual a PE sobre RTE. Então, veja, aqui a gente já simplifica os R's. E VT sobre... eu vou ter, então, que o VT vai ser igual a raiz de gama RTT. E, usando a própria definição do número de Mach, eu tenho que o VE vai ser igual a ME vezes raiz de gama RTE. Então, veja, aqui eu posso simplificar os gama R's e essa expressão, então, me dá que AE sobre AT vai ser igual a PT sobre PE, 1 sobre ME, que multiplica raiz de TE sobre TT. Mas eu tenho como obter agora essa expressão em função das outras variáveis das outras relações que eu já obtive. Porque se você, então, você pode ver que é possível escrever TE sobre TT como sendo TE sobre TC, que a gente já tem aqui, vezes TC sobre TT. E essa relação a gente também já obteve anteriormente e não está escrita aqui no quadro. E quando fizermos essas substituições, a gente tem a seguinte relação. Gama, isso fica igual a gama mais 1
sobre 2 dividido por 1 mais gama menos 1 dividido por 2, ME ao quadrado. Então, essa relação a gente vai usar. E também lembrando que PT sobre PE vai ser igual a TT sobre TE elevado na gama sobre gama menos 1. Com isso, a gente pode substituir essa relação aqui, usando justamente essa razão TE sobre TT, e agora a gente vai ter toda a equação em função de ME. Procedendo nas substituições, temos então que AE sobre AT vai ser igual a PT sobre PE, mas PT sobre PE é igual a TT sobre TE na raiz elevado a gama sobre gama menos 1. Então, é o inverso dessa equação elevado a gama sobre gama menos 1. Então, eu vou ter 1 mais gama menos 1 sobre 2, m ao quadrado, dividido por gama mais 1 sobre 2, tudo isso elevado na gama sobre gama menos 1, vezes 1 sobre ME, vezes raiz de TE sobre TT. T sobre TT é essa expressão aqui, então vai ser igual a isso aqui, elevado na menos 1 meio. Então, menos 1 meio. Então, finalmente, a gente tem que AE sobre AT é igual a 1 mais gama menos 1 sobre 2, ME ao quadrado, dividido por gama mais 1 sobre 2, isso tudo elevado na gama mais 1 sobre 2, gama menos 1, vezes 1 sobre ME. Essa relação nos dá, então, AE sobre AT em função de ME, o número de Mach na saída do bocal. Então, vamos fazer essas substituições. Eu tenho, então, que CF, o coeficiente de empuxo, vai ser igual a M ponto, só que M ponto é PCAT sobre C estrela, que multiplica vezes, aqui eu tenho VE, PCAT. Então, veja, os PCs ATs cancelam e eu fico só com VE sobre C estrela, menos... Ai, não. Isso aqui, na verdade, é mais. Mais PE sobre PC, PE menos PA sobre PC, que multiplica AE sobre AT. Olhando essa expressão, eu vou substituir, e a expressão que eu tenho para VE, obtida em aulas anteriores, eu vou escrever então que VE sobre, eu vou pegar esse pedaço aqui, raiz de RTC, então VE sobre raiz de RTC, e vou multiplicar e dividir pela a função gama que a gente obteve anteriormente. Isso então vai ser igual, eu só retirei o raiz de RTC, então isso aqui vai ficar igual a raiz de 2 gama sobre gama menos 1
2 gama sobre gama menos 1, que multiplica 1 menos PE sobre PC elevado na gama menos 1 sobre gama. Só que eu já obtive uma relação para PE sobre PC, então quando você fizer essa substituição, você vai obter a seguinte expressão. Então, isso que multiplica 1 menos PE sobre PC, que vai dar 1 sobre 1 mais gama menos 1 sobre 2, ME ao quadrado, essa expressão toda elevada na gama sobre gama menos 1, só que você está elevando essa expressão na gama menos 1 sobre vezes gama. Então vão se cancelar os expoentes e você vai ter simplesmente 1. Aqui, na verdade, o colchete está aqui do lado de fora. Então, e veja, eu tenho aqui raiz de RTC sobre gama. Essa expressão aqui nada mais é do que o meu C estrela. VE sobre C estrela vai ser, então, igual a essa função gama vezes a expressão que está do lado direito. Mas qual que é a função gama? Ela é raiz de gama que multiplica 2 sobre gama mais 1 elevado na gama mais 1 sobre 2 que multiplica gama menos 1. Então, eu vou estar multiplicando isso por raiz de 2 gama sobre gama menos 1, que multiplica 1 menos 1 sobre 1 mais gama menos 1 sobre 2 ME ao quadrado. Eu posso juntar esse raiz de gama com esse raiz de gama aqui, então isso me dá VE sobre C estrela vai ser igual a gama, que multiplica 2 sobre gama mais 1, elevado na gama mais 1 sobre 2 gama menos 1, vezes, simplificando essa expressão aqui, esse raiz de gama eu tirei da equação, mas basicamente multiplicando isso, esse termo aqui, eu vou ter, e simplificando os termos, eu vou ter ME dividido por 1 mais raiz de 1 mais gama menos 1 sobre 2 ME ao quadrado. Essa é a expressão para VE sobre C estrela. Agora, bom, eu tenho a expressão aqui para VE sobre C estrela. Eu obtive, na verdade, que o CF vai ser VE sobre C estrela mais PE menos P sobre PC menos PA sobre PC, tudo multiplicado por AE AT. Então, vamos substituir isso na expressão para CF aqui na parte de cima. Considerando os resultados que a gente obteve até agora, a gente pode escrever, então, o CF para diferentes condições. A primeira delas vai ser no vácuo, onde o PA, pressão ambiente, é igual a 0. E quando eu faço isso, eu vou ter que CF, vácuo, vai ser igual a VE sobre C estrela, que
agora com PA igual a zero, vai ser mais PE sobre PC, AE sobre AT. E a gente obteve já relações para AE sobre AT como função do número de Mach e também para PE sobre PC. E fazendo essas substituições, que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, a gente obtém o seguinte resultado. CF do vácuo vai ser igual a 2 sobre gama mais 1 elevado na gama mais 1 sobre 2 que multiplica gama menos 1, isso tudo multiplicado por gama ME mais 1 sobre ME e dividido por raiz de 1 mais gama menos 1 sobre 2 ME ao quadrado. Então esse resultado é o CF para o vácuo. Dessa forma, a gente pode escrever que o CF, de uma forma geral, é igual ao CF do vácuo menos PA sobre PC, que multiplica AE sobre AT. E essa AE sobre AT, como a gente viu aqui, é uma função de ME. A gente tem uma outra condição interessante, que é quando PE é igual a PA. Seria uma expansão perfeita. Então vamos considerar o caso de expansão perfeita, ou seja, PE é igual a PA. E nessa condição, eu tenho então que CF, que vai ser chamado de M, de matched, do inglês, vai ser igual a VE sobre C estrela, basicamente. Porque o termo que tem PE menos PA vai ser igual a zero. E essa relação para VE sobre C estrela, a gente já obteve. Isso então dá 2 sobre gama mais 1 elevado na gama mais 1 sobre 2 que multiplica gama menos 1 vezes gama ME dividido por 1 mais raiz de 1 mais gama menos 1 sobre 2 ME ao quadrado. Então, essa é a expressão para o CF quando PE é igual a PA, ou seja, você tem uma expansão ótima ou perfeita. Finalmente, a gente pode considerar o caso quando PA é igual a PE, que é igual a zero, ou seja, você faz a expansão até a pressão externa ser igual a zero, até a pressão do vácuo, que é igual a zero. Essa é uma situação hipotética que dá, então, o CF máximo. E esse CF máximo, basicamente, você faz a expansão dos gases até a velocidade tender ao infinito. É um referencial teórico e você faz basicamente nessa expressão ME tender ao infinito. E quando você fizer isso, você vai ter que CF máximo é igual a gama sobre gama que multiplica a raiz de 2 gama, 2 sobre gama menos 1, que multiplica 2 sobre gama mais 1 elevado na gama mais 1 sobre 2 gama menos 1. Esse é o CF máximo. Uma vez obtida essa expressão para CF máximo, e também a expressão para CF do vácuo e CFM, assim como a expressão CF, a gente pode então fazer um gráfico de CF
como função de ME, que eu vou mostrar a seguir. Aqui eu plotei as relações que obtivemos na aula para CF máximo, que essencialmente depende apenas de gama, para CF do vácuo, ou seja, quando PA é igual a PE, que é igual a zero, para CF quando você tem a expansão ótima, ou seja, PE igual a PA, e CF quando você pode ter uma diferença entre PE e PA. Então, as equações são plotadas em função do número de Mach ME. E o que vemos é que CF máximo independe de ME, ele é um valor que só depende de gama. Aqui você vê que o CF do vácuo tende assintoticamente para o CF máximo, da mesma forma que o CF na condição de expansão ótima também tende assintoticamente para CF máximo, como as equações que vimos anteriormente mostram. E aqui você tem o valor de CF como função da razão também ME e do parâmetro PA sobre PC. Veja, eu posso diminuir, por exemplo, PA sobre PC e o comportamento esperado é de melhora do coeficiente de empuxo. PA sobre PC igual a zero, basicamente faz com que o CF seja igual, coincida com a equação de CF no vácuo. À medida que eu aumento o CF, o PA sobre PC, então esse coeficiente de empuxo vai diminuindo. Eu também posso investigar o efeito de gama. Se o gama atualmente está no valor de 1.2. Se eu aumentar o gama, veja que o CF máximo diminui e as outras curvas também são alteradas. Aqui estou com gama igual a 1.8. Vou voltar para o gama do ar, que seria 1.4, e o gama de algumas combinações de combustível e oxidante dão em torno de 1.2, que seria essa condição aqui.